Deus bendito, Deus eterno, glorioso, nós queremos glorificar e adorar o Teu santo nome nesta hora, ó Pai, porque reconhecemos, ó Deus, a grande guerra existente neste mundo, a grande luta, e se chegamos aqui e conhecemos o Teu nome, a Tua palavra, é porque até aqui nos tem ajudado o Senhor. Por isso, Deus, recebe a nossa gratidão, pois nós reconhecemos as Tuas lutas e a Tua investida nas nossas vidas, para que possamos estar de pé. Ajuda, Senhor, como diz a Tua palavra, que o Teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Nós confessamos que temos fraquezas, pedimos a Tua ajuda, porque reconhecemos que não é fácil estar de pé num mundo que jaz no maligno, ó Deus. Por isso, esforça-nos, ó Deus, dá-nos graça, leva-nos às águas profundas do Teu Espírito, para que o Teu nome seja glorificado e para que as nossas vidas sejam edificadas. Nós Te damos graça, pedimos a Tua bênção, a repreensão do mal, que as trevas sejam envergonhadas, que as investidas do mal, ó Deus, as pressões e opressões do maligno sejam todas envergonhadas nesta manhã. Que nossas mentes sejam libertas para compreender a Tua graça e ministração, e assim, ó Deus, o Teu nome bendito ser glorificado. Nós Te damos graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, irmãos, nós vamos até o livro de Daniel, aonde vamos continuar examinando algumas coisas do livro de Daniel. Conforme a graça que Deus nos der, nós vamos caminhar em Daniel capítulo por capítulo, ou vendo coisas dentro do cenário do livro de Daniel. Quando você chega em Daniel, que é símbolo da igreja, e você ler o livro de Daniel tendo em memória essa simbologia, vai fazer muita diferença na sua vida. Vai te acrescentar um conhecimento real das coisas futuras, né? Porque uma coisa é você ler o livro de Daniel como sendo um fato que aconteceu, e outra coisa é você ler o livro de Daniel como sendo, vamos assim dizer, né, fatos, mas que irão acontecer. Por quê? Por causa de uma matéria bíblica chamada tipologia e simbologia. Israel tipifica a igreja no Antigo Testamento. Então, se eu olho para a história de Israel, eu estou olhando para a história da igreja. Isso é fato. Agora, se Daniel também, individualmente, fatos da vida de Daniel simbolizam a igreja, e nós já vimos que simboliza, então eu estou olhando para o passado e enxergando o futuro. Amém? É assim que a Bíblia funciona. Se não fosse assim, a Bíblia seria um livro em que você poderia dizer assim: eu já li a Bíblia, acabou a história. Já li, já tenho conhecimento bíblico e ponto final. Não é assim que a gente faz com um filme. Não, eu já assisti esse filme. Vai acontecer isso, não vai mudar nada no filme. O filme é isso e acabou a história. Não é assim que a gente faz com muitos livros que tem por aí? Eu já li esse livro, já adquiri o conhecimento, as informações dele e acabou a história, não é assim? Mas a Bíblia não. A Bíblia testifica de si mesmo, dizendo que a palavra de Deus é viva e eficaz. Se ela é viva, ela não é um fato isolado. Ela vai, ao longo da história, achando os seus desenvolvimentos, as suas raízes de ação. Então, isto é a Bíblia. Então, quando eu olho para Daniel, eu estou olhando para o passado e enxergando o futuro. Quando eu olho para Apocalipse, João tal, foi arrebatado, visão, não sei o quê, eu estou olhando para o passado e enxergando o futuro. É isso que é a Bíblia. Olhar para o passado e enxergar o futuro. E esses detalhezinhos foi a queda da destruição de milhões de cristãos sobre a terra e o naufrágio de milhares de igrejas. Por quê? Porque não compreenderam certas coisas. Bom, nós vamos seguir então. Daniel, no capítulo 1, ele começa assim:
No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Nossa primeira observação, nós estamos lendo o livro de Daniel. Mas isso que aconteceu aqui foi durante o ministério de qual profeta? Não foi Jeremias? Ora, quando Babilônia sitiou Jerusalém e levou o povo, não era Jeremias pregando? Existem vários episódios na Bíblia, vários episódios que eu falo assim, ministério de vários profetas, várias situações em que elas aconteceram no mesmo tempo do calendário. Quando nós lemos a Bíblia, dá o entender que Jeremias aconteceu aqui, Isaías aconteceu ali, Ezequiel aconteceu lá, Obadias aconteceu não sei aonde, né? Miqueias não sei o que. Não. Existem situações em que 3 ou 4 desses profetas estavam atuando na mesma época. Enquanto um profetizava lá no ocidente da cidade, o outro profetizou no oriente. Enquanto um tinha um ministério dominante sobre toda a cidade, outro está ali dentro profetizando também nos detalhes. São 2 profetas profetizando ao mesmo tempo, só que os livros ficaram separados. Então, quando nós olhamos livro de Miqueias, nós não imaginamos que Miqueias profetizou junto com um outro profeta. Inclusive no seminário, nós estudamos, né? Nos bons seminários, não é esses semináriozinhos que tem por aí, não. Nos bons seminários, nós utilizamos até um livro que não vende mais. E esse livro ele mostra Isaías, Ezequiel e Miqueias. Mostra um cenário desses 3 profetas que atuaram praticamente juntos. Em outros detalhes não foi junto, mas falaram as mesmas coisas. Então, existem profetas, livros que foram produzidos na mesma época, debaixo do reinado do mesmo rei. Só que quando nós lemos assim, meio superficialmente, não nos apercebemos desses detalhes. Então aqui, no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Ou seja, estamos falando do ministério de Jeremias. E estamos vendo aqui fatos no livro de Daniel. Outro detalhe, né, que nós queremos ver ainda nisso. O que Jeremias dizia? Se vocês querem ficar vivos, vocês têm que se entregar a Nabucodonosor. Ele vem em nome do Senhor. Quem lutar contra ele, olha, isso é muito impressionante. Muita gente não aceita esses tipos de palavra porque não estão ligados com Deus realmente. Eu me entregar? Não, a promessa de Deus para mim é vitória. Deus vai destruir os meus inimigos, Deus vai dar o escape. Não é isso que normalmente está na nossa memória? Aí vem Deus e diz assim, olha, não resiste, se entrega. Não, essa palavra não é de Deus não. E é de Deus. O que Daniel faz? Daniel pertence à classe dos nobres. O que é a classe dos nobres? Era gente de destaque, de posição, gente de dinheiro. E Daniel viu o ministério do profeta Jeremias. Daniel ouviu Jeremias pregar, mas o nome de Daniel não aparece no livro de Jeremias. Mas Daniel viu Jeremias pregar. Só quem era ele? Ele é apenas um cara da família dos nobres. Mais nada. Só que por se render ao que Deus falara através de Jeremias, quando ele vai no projeto de Deus levado cativo, ele se transforma em Daniel. Né? Como diz umas músicas que nós cantamos aí, né? É preciso às vezes para subir,
descer primeiro. Então, Daniel vê Jeremias pregar, dá crédito às palavras de Jeremias, não resiste, não faz parte da rebelião, não faz parte do exército, se entrega, é levado cativo. Quando chega lá no cativeiro, Deus mostra que ele é Senhor. Daniel se transforma num senhor dos babilônios, ele dá ordem para aqueles que os levaram cativo. Ele é colocado na corte. Ele é um homem que constantemente ele diz, quero falar com o rei. Ele tinha acesso à presença do rei. O rei o conhecia. Por quê? Porque Deus o honrou. Honrou por quê? Honrou porque ele deu crédito às palavras de Jeremias. Que palavras eram essas? Eram aquelas palavras loucas. Rendam-se à Babilônia. Quem quer ouvir uma palavra de rendição? Quando a palavra vem de Deus, meu irmão, ela nunca é de rendição, ela sempre é de vitória, ela sempre é de avanço. Só que nós às vezes não queremos ouvir a mula pregar. Que isso, eu sou melhor que a mula. Não queremos ver Deus usar o corvo como sinal. Que isso, não, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Deus tem que usar a mim. Não é assim? O orgulho do ser humano mata mais que câncer. Então, o cenário aqui é esse. Vamos ainda caminhar. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios na casa de Deus, e estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Veja o que acontece aqui. O rei diz, olha, traz dessa turma aí, mesmo entre os cativos, ou seja, o domínio que Nabucodonosor vem exercer não é um domínio para exterminar ninguém. Se Judá não tivesse tentado resistir à palavra de Deus e o domínio de Nabucodonosor, ninguém teria caído à espada, não teria caído à espada nenhum, e nem o templo, nada teria sido destruído, ficaria tudo lá quieto. Quando Nabucodonosor chegou nas portas, simplesmente sairia um de Judá com a bandeira branca e dizia assim, ó, pode vir que o domínio é teu, está tudo nas tuas mãos, somos teus servos. Como Deus assim determinou. Mas eles tentaram resistir. Não resistiram a Nabucodonosor. Resistiram a Deus. Porque o projeto de Deus estava através de Nabucodonosor. Nabucodonosor vem dizer assim, ó, traz dessa turma aí. Mas, irmão, eu quero que você veja o seguinte. Quem Nabucodonosor pede para pegar? Diz assim, ó, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistir no palácio do rei, e aí que lhes fosse ensinado inclusive a língua dos caldeus, para que eles pudessem conviver lá normalmente. Então, quem Nabucodonosor representa? Quem Nabucodonosor manda chamar? Será que Nabucodonosor representa algo mais do que aquilo que nós estamos acostumados a pensar? No verso 5 diz assim, ó, determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Ou seja, o rei está dizendo que eles vão comer de quê? Da mesa do rei. Não é isso? Chama desses nobres aí, gente inteligente, gente de cultura, e eles vão comer do que eu como. Não é isso que está escrito aqui? Eles vão comer das iguarias da mesa do rei. Eles vão comer do melhor.
que a comida do rei era melhor. Será que alguém tem dúvida disso? Será que esse rei pode simbolizar alguma coisa além disso? Então, e que assim fossem mantidos por quanto tempo? 3 anos? Você não acha tempo demais para que alguém mude a sua aparência por uma simples alimentação, não? Se uma pessoa está se alimentando mal, como a gente costuma dizer assim, está pele e osso, com uma aparência horrível, não basta 1 mês de boa alimentação, essa pessoa não muda completamente? Basta 1 mês, e aqui, sustenta eles por 3 anos, até que eles compareçam perante mim. Será que esses 3 anos não podem ser 3 milênios? Será que esse Nabucodonosor, que sustenta o seu povo por 3 milênios, não pode estar representando o próprio Senhor Jesus? Será que um rei qualquer dominaria o povo de Deus? Será que um rei qualquer dominaria o povo de Deus? Será que Deus pediria submissão e rendição do seu povo a um ímpio? Simplesmente isso? Será que Deus não está dizendo, rendam-se a Nabucodonosor, pois vocês estarão se rendendo a mim? Não é isso, não? Como é que Deus chama Nabucodonosor quando diz que vai enviá-lo ajudar? Nabucodonosor, o meu servo. Não é isso que está escrito? E quando a profecia a respeito do Senhor Jesus, lá em Isaías, etc., diz assim, eis que eu envio o meu servo. Ninguém ouvirá a sua voz pelas praças, não vai gritar, não vai clamar. A mesma expressão que Deus usa para o seu filho, ele usa para Nabucodonosor. Será que Nabucodonosor não vai se enquadrar numa simbologia que nós nunca imaginaríamos? E se é assim, nós vamos descobrir outras coisas. 3 anos para alguém ser alimentado por 3 anos, para depois comparecer perante o rei, e seria alimentado de quê? Das iguarias da mesa do rei, e até o vinho. Até o vinho, que era bebida cara, era bebida para quem tinha dinheiro, era bebida dos nobres, essas coisas todas assim. O vinho não era tão fácil. O vinho não era tão fácil como se pensa, não. Bom, se até hoje o bom vinho tem seu preço, imagina naquela época. Vamos seguir então. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs os nomes a saber, a Daniel de Belsazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e a Azarias de Abidnego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poris em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim de 10 dias, sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Sabe, irmão, o que acontece aqui? Daniel, como símbolo da igreja, ele se destaca de uma maneira sobrenatural.
o destaque de Daniel, ele é muito sobrenatural. Vamos considerar que enquanto alguns precisassem lá dos 3 anos para despontar, Daniel estava dizendo assim, não, eu conheço uma fonte diferente, e eu não preciso desses 3 anos para que se vejam a diferença de mim para os outros. Aí já entra todo o nosso cenário espiritual. Aí Daniel diz assim para o homem, faz um teste rápido, 10 dias. Em 10 dias você olha para mim e olha para os outros. Irmão, essa é a ousadia que a igreja tem. Muita gente fica esperando as coisas, quando na verdade já está as coisas diante de nós, para nós realizarmos, para nós fazermos, para nós cumprirmos. Mas muita gente, se um dia Deus me chamar, mas a pessoa nunca dobrou os joelhos e dizer, Deus tem uma obra para mim. Ela fica sempre às esperas de que alguma coisa aconteça, as coisas estão acontecendo, está todo mundo vendo as coisas acontecerem, só ela não enxerga. Por quê? Porque ela não tem comunhão com Deus suficiente para enxergar a hora, o tempo, o que ela pode realizar, qual o comportamento que ela tem que ter. Tem gente que diz assim, eu estou esperando em Deus. O que você está fazendo da vida? Não, estou na minha vida do dia a dia. Não lê uma Bíblia, não ora, não busca, não pesquisa, não estuda, não faz nada. E está esperando em Deus. Quem espera em Deus, espera fazendo alguma coisa. Ninguém espera em Deus de braços cruzados. Daniel olhou e falou assim, caramba, eu tenho que esperar 3 anos para que alguma coisa aconteça na minha vida? Não, negativo, 10 dias. Esta é a ousadia da igreja, porque a igreja não tem que esperar nada acontecer. Desde a fundação da igreja, acabou, está feito. Agora cabe a cada um de nós ir em frente e realizar o que Deus tem a realizar. Claro. O que Deus realiza? Primeiro ele prepara, capacita, depois envia. Mas muita gente está esperando coisas demais. Quando a gente conversa por aí, os e-mails que eu recebo e tantas coisas, eu digo assim, caramba, que mais que as pessoas estão esperando para que as coisas aconteçam? Não tem nenhuma iniciativa. Não, pastor, que o meu trabalho, que eu viajei para outro país, que eu estava precisando de dinheiro, que não sei o quê. Quanta gente, não, eu fui não sei para onde, mudaram, atravessaram o Oceano Pacífico para ganhar dinheiro. Agora se depararam com o ministério, caramba, foi um erro meu ter vindo para essa terra. Estou orando a Deus para mim voltar. Ué, você já reconhece que foi um erro? Aí agora Deus fala, fica orando, mas tudo tem seu preço, e é o preço que muitas vezes impede as pessoas de crescer, porque elas não querem pagar o preço. Vamos dar uma olhadinha aqui? Na nossa sequência, onde foi que eu parei? 14. Vamos pular para o verso 17. Diz assim, ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento, a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Irmão, eu quero que você não confunda uma coisa quando diz assim, Deus deu. Eu sempre falo sobre isso. Tem gente que fica de braços cruzados esperando Deus dar alguma coisa. Meu irmão, isso é fantasia. Isso é pregação das igrejas que secaram lá atrás, que ficaram sem água. Se você está esperando em Deus, você tem que estar esperando em Deus suando o rosto, gastando sapato, sabe? Calejando as mãos. Senão fica mal entendido. Deus deu, então eu tenho que esperar Deus me dar. Não, eu não tenho que esperar Deus me dar. Eu vou lá, eu vou correr em direção, eu vou bater na porta, eu vou gritar, eu vou clamar até Ele dar. O que Deus falou assim? Olha, se vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo. Ou seja, se Jesus falou o Espírito Santo,
alguém pode receber alguma coisa maior do que o Espírito Santo? Se ele diz, quanto mais vosso Pai não vos dará o Espírito Santo, ele está dizendo assim, Deus vos dará qualquer coisa. Qualquer coisa, porque não há nada maior que um ser humano possa receber que supere o Espírito Santo. Ter o Espírito Santo na nossa vida é a maior glória que um ser humano pode ter. E ele está dizendo, quanto mais vosso Pai não vos dará o Espírito Santo. Mas ele falou, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, clama a mim e responder-te-ei. Não é assim que funcionam as coisas? Ele me invocará, eu lhe responderei. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. O segredo do Senhor é para aqueles que o buscam. Então muita gente, estou falando do longo da caminhada, Deus deu, está vendo? Deus deu para aquele, Deus deu para aquele outro, Deus deu para aquele outro. Então se um dia ele quiser, ele dá para mim também. Não, isso não é verdade. Deus dá para quem está buscando. Só encontra água quem cava poços profundos. Só encontra o ouro quem vai para o garimpo e fica debaixo do sol garimpando. Não é assim que funciona? Só cria músculos quem entra para a academia. Não tem esse negócio de Deus deu. Eu já desmistifiquei isso da minha vida há muito tempo, enquanto muita gente está esperando receber de Deus, quando Deus está dizendo assim, não, está aqui na minha mão, o dia que tu caminhar e vier até aqui, eu te dou. Tem gente que quer que Deus estenda a mão e vai lá, entregue ele lá no comodismo dele. Deus está olhando e dizendo, não, tem uma estrada, de você até a mim tem uma estrada, trilha ela que tu vem aqui, eu te dou. É assim que funcionam as coisas de Deus. Muita gente está, se Deus me desse o dom das visões, dos sonhos, das profecias, o dom da palavra, se Deus me desse, Deus está dizendo assim, eu quero te dar. Busca, clama, se esforça. Você já viu Deus dar alguma coisa para alguém de braços cruzados? Olha Daniel como o homem tem atitude. Faz um teste aí, 10 dias. Não, eu não vou nem me usufruir daquelas iguarias do rei. Porque muita gente diz assim, vem a expressão aqui, né? Contaminar. Contaminar? Eram as mais finas iguarias. Aí surge um monte de ideia, não, porque tudo em Babilônia era consagrado ao diabo. E daí? Tu entra aqui na Central do Brasil e é tudo consagrado ao diabo. Está lá, os santinhos lá, Cosme, Damião, com Luizinha. Outro dia eu estava até brincando com a minha esposa e dizia, lá, Aí ela falou assim, poxa, poderiam pelo menos fechar a garrafa, né? Botaram uma garrafa de Guaraná lá para o santinho. Eu falei assim, não, mas se fechar ele não consegue beber. E aí ficamos zombando, por quê? Ora, então, se o dono da loja mete umas imagens de escultura lá, com um pratinho, com um monte de baboseira, tudo aquilo ali não está consagrado? Ora, mas a Bíblia diz, com o suor do teu rosto ganharás o teu pão. A Bíblia diz que o que é santo, a tudo santifica. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você entra no supermercado mundial para comprar arroz, feijão, batata, o que você tiver para comprar, lá estão as imagens de escultura mostrando que ali o dono daquele mercado é escravo de Satanás. Para qualquer canto que você vai. Então, eu não vou me contaminar com essas coisas, eu vou comer o que então? Não tenho terra para plantar, nem conhecimento, né? Poderia até ter terra, mas não tenho conhecimento para plantar. Então, essa palavra contaminar aqui, talvez não seja bem a realidade que o escritor tenha colocado. Eram as mais finas iguarias, eram as coisas mais... E outra coisa, não quer dizer que Daniel depois não tenha vindo a comer daquilo. Naquele momento ele instituiu uma prova para mostrar o destaque da sua fé e da sua postura. Então, seguindo ainda aqui, do verso onde eu li, 17... diz no 18, vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Vencido o tempo, então quanto tempo passou? 3 anos. Então lá naquela brincadeira lá de come, não come, sei lá, 3 anos. Aí vem... Chegaram à presença de Nabucodonosor, no verso 19, então o rei falou com eles, e entre
todos. Não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Então, seguindo aqui, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Então, toda a pergunta de sabedoria, de inteligência, eles foram 10 vezes mais doutos, né? Inteligentes, inteirados, demonstraram mais conhecimento. Em versos anteriores fala ainda de cultura. Isso envolve muita coisa. Então, olha só, o rei, depois de 3 anos, chama esses homens à presença dele. Que tipo de pergunta você pode imaginar que o rei tenha feito? Depois de 3 anos. Você está entendendo como a coisa é muito profunda? Nesses 3 anos, o que Daniel, Ananias, Misael e Azarias ficaram fazendo durante 3 anos? Muita gente ficaria simplesmente comendo, bebendo e esperando a hora. Daniel, Ananias, Misael e Azarias? Não. Eles se inteiraram. Se a Bíblia diz que na sabedoria eles foram achados mais doutos, nós sabemos que sabedoria é um conjunto de informações. Então, além da cultura dos nobres que eles tinham em Judá, eles ali em Jerusalém, eles permaneceram firmes em estudos, se aprofundando de uma série de coisas. Quando o rei chegou para fazer perguntas a eles, você acha que os reis fizeram perguntas a eles da Bíblia, do Antigo Testamento? Das histórias de Moisés, dos antepassados, das profecias? Foi isso que o rei perguntou para eles? Não, o rei não tinha absolutamente nenhum conhecimento disso. O rei perguntou para eles de coisas espirituais, revelações, etc, etc. Não, o rei não tinha esse conhecimento, portanto, não ia fazer essas perguntas. O rei perguntou sobre o quê? O rei perguntou do mundo que ele próprio vivia. Perguntou da cultura dos caldeus, daquilo que era conhecimento do rei. Ou seja, todos os outros magos e encantadores, como a Bíblia diz, que eram lá dos caldeus, daquela terra, daquele cenário, ficaram, além de conviverem naquilo, com apenas 3 anos que Daniel, Ananias, Misael e Azarias estão ali, superam o entendimento, o conhecimento, a cultura de todo aquele povo, meu irmão. Durante 3 anos, Daniel estudou, pesquisou, trabalhou, se interessou. E os outros? Não sei o que os outros fizeram, mas a diferença é muito grande. A expressão diz que o rei os achou o quê? 10 vezes mais inteirados nas coisas. 10 vezes, ou seja, quando o rei perguntava assim, quem pode me dizer sobre isso, isso e isso? Aí Daniel dizia assim, eu. O que vocês acham disso e disso? Aí Ananias me dizia, eu. Que é isso, isso e isso. Aí o rei pergunta, e você, o que você acha? É, rei, mais ou menos, tal. Não, e você, Ananias? É isso e isso. E você, Daniel? É isso e isso. Irmão, esse é o trabalho desse ministério. Fazer com que os nossos filhos, nos colégios, sejam pedra de tropeço. Esse é o trabalho desse ministério. Nós temos trabalhado para isso. E Deus tem me dado graça, porque tem mostrado que esse objetivo vai se cumprir. Os nossos filhos nos colégios, nas faculdades, na hora de redigir uma prova, fazer uma redação, vai incendiar a cabeça de muito professor, com as coisas que eles vão dizer. Se hoje as crianças, os nossos filhos aqui, isso já acontece. Quando surge uma redação de um tema livre, eles jogam lá um contexto bíblico detonando o homossexualismo, detonando a idolatria.
Crianças com menos de 15 anos já estão fazendo isso. Imagina essa geração, qual o projeto que Deus não tem lá na frente. Daniel dá uma destacada violenta. No meio de toda aquela geração, ele é um destaque imenso. Ele está 10 vezes mais inteirado de tudo. Ele tem uma sabedoria que ninguém alcançou. O rei e ficou abobalhado. Caramba, esses daí são 10 vezes mais. Mas eles estão convivendo aqui só 3 anos. 3 anos de interesse. 3 anos de dedicação, 3 anos de empenho. Os outros talvez dissessem assim, nós já nascemos aqui, nós conhecemos tudo aqui, tudo que o rei perguntar, a gente sabe, somos nascidos e criados nesse lugar, tudo que o rei perguntar, a gente vai saber. Daniel, Ananias, Misael e Azarias não nasceram naquele lugar, não foram criados naquele lugar, mal chegaram, fizeram a diferença. Entende que esse é o cenário da igreja? Tem gente que convive dentro da igreja anos, aí chega umzinho ali, caramba, se interessa, em um ano o cara recebe um destaque, enquanto que outros ficam para trás. Às vezes você ouve, por exemplo, pessoas de 5, 6 anos na igreja, você sabe, fulano falou isso. Não é possível. Com 7, 8 anos dentro da igreja, fulano falou isso? Não é possível. Criticou a vida do outro assim, na cara de pau, não sei o quê. Eu falei, não é possível. Ou seja, são pessoas que não se interam, não conseguem controlar a língua, não conseguem controlar o caráter. E aí a gente vê pessoas com 1 ano dentro da igreja, ninguém nunca ouviu falar nada. O camarada leva a vida dele, toca o barco da vida dele, está caminhando. Daqui a pouco, quando a gente precisa de alguém para ocupar alguma coisa, aí vai dobrar os joelhos, aí só enxerga aquela pessoa. O dia todo pensando naquela pessoa. Vai dormir, sonha com a pessoa. Chega de manhã, fulano, quer assumir? Pastor, não sou nem capaz. Não, quer tentar? Deus já mostrou, aí daqui a pouco a pessoa vê as coisas acontecendo na sua vida. Então essas coisas são assim. Daniel se inteirou. Ananias, Misael, Azarias, eles estão inteirados. Sabedoria significa conjunto de informações. Inteligência, significa a capacidade de análise. As coisas são mais ou menos interligadas, mas tem uma tênue diferençazinha. Inteligência, meu irmão, é a sua capacidade de análise das coisas. Inteligência você só tem quando você não é precipitado. 2 mais 2 é 4, acabou. Não, peraí. Realmente, 2 mais 2 é 4. Mas todo mundo sabe, você ainda precisou contar? Eu quis contar. Tem gente que é criticado por contar o que parece óbvio, mas eu já vi muita coisa que parecia ser e não era. Por isso que eu sou muito devagar. As pessoas dizem assim, você é muito inocente. Eu prefiro caminhar assim. Prefiro caminhar bem inocente. Tem gente que vê maldade em tudo, não tem? Eu sou difícil de ver maldade em tudo. Eu normalmente olho sempre pelo melhor lado. Eu sempre olho pelo melhor lado das coisas. Até que eu diga, realmente aconteceu, foi mesmo, tal. Corre muita estrada. Eu não tenho nenhuma pressa de condenar ninguém, eu não tenho nenhuma pressa de acusar ninguém, eu não sou Deus, não sou eu que vou dar veredito final na vida de ninguém. Eu tenho que tocar o barco da minha vida, eu tenho que trabalhar pelaquilo que Deus me deu a trabalhar, eu tenho que viver a minha vida. Então, inteligência é a capacidade de análise que nós temos das coisas. E como que eu vou analisar as coisas? Como que eu posso analisar alguma coisa? Eu tenho que conviver com coisas para poder analisar. Então, se alguém me diz assim, aquele cordão é de ouro. Eu digo assim, espera aí, vamos com calma. Parece, vamos analisar? Outros dizem assim, é de ouro mesmo, estou vendo que é de ouro. O estou vendo que é de ouro pode não ser. Essa inteligência, essa capacidade de análise das coisas, ela é séria. Isso aí, meu irmão, realmente
é o que vai, eu vou ousar te dizer isso, vou botar um asterísticozinho aqui, ó. A inteligência, como capacidade de analisar as coisas, eu vou te dizer com toda clareza, é o que vai dizer se no futuro você terá um ministério ou não. Tem gente que canta bem, não tem? Aí tá vendo alguém cantar, aí daqui a pouco vira para a pessoa que está do lado, caramba, lá tudo desafinado. Só porque canta bem, está criticando quem não canta. Isso aí não está revelando nenhuma inteligência. Está revelando uma arrogância, uma prepotência. Não é porque eu tive a capacidade de aprender alguma coisa que eu tenho que criticar quem não teve. Não tem inteligência nenhuma nisso. E esse tipo de pensamento, Deus não bota uma pessoa dessa no ministério. Eu estou dizendo que não bota. Daniel é uma pessoa humilde, apesar de tudo. Lembra que quando o rei quer matar todo mundo com a interpretação do sonho, ele disse, rei, eu não sou melhor do que ninguém, não. Porque o que tu quer realmente é impossível. Mas tem um Deus nos céus que revela os mistérios. Mas ele diz assim, eu não sou melhor do que os magos. Eu não sou melhor do que o povo da tua terra. Mas eu sirvo a um Deus que revela os mistérios. Então isso, essa inteligência, esse entendimento, faz toda a diferença, meu irmão. Tem gente que está vendo alguém tocar um violão e diz assim, eu toco melhor que ele. Caramba, e quem perguntou? Quem perguntou? O que interessa quem toca melhor, quem toca pior? Isso aqui, reino de Deus é concorrência. Muita gente já chegou até aqui nessa bateria. Eu toco bateria. Tá, toca bateria, mas não vai sentar aqui. Ué, qual o problema? Por acaso isso aqui está aqui para quem toca bateria? Isso aqui está aqui para quem Deus disser que pode sentar aqui. Não interessa quem toca ou deixa de tocar. Tanta gente já entrou nesse ministério que toca violão melhor do que eu. E eu até disse, Senhor, é agora que eu me livro do violão? Ele falou, não é agora não, está nem perto essa hora. Não é quem sabe fazer que faz para Deus, é quem é chamado para fazer. Né? Então, a inteligência é a capacidade de analisar as coisas. E não é você analisar nada colocando-se superior. Não, meu irmão, no reino de Deus só existe um superior, se chama Jesus. O resto, todo mundo é inferior, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus e o salário do pecado é a morte. Então, Daniel, ele tem inteligência. O rei, quando examina a sabedoria dessa gente, quando examina a inteligência, quando o rei, ora, o rei, ele é rei. Se ele é rei, ele tem uma experiência de vida. Ele está acostumado a lidar com pessoas. Ele tem conselheiros. Existe todo um complexo, existe um batalhão em volta do rei. Ele tem uma experiência psicológica. Ele tem uma série de coisas incidindo na mente dele. Quando ele analisou Daniel, Ananias, Misael, Azarias, falou assim, esses aí são 10 vezes mais instruídos do que todos os outros. Ou seja, eles estão muito destacados. Quando o rei olha para eles, em todo esse destaque, o que o rei faz? Eles vão servir diante de mim. Quem? Os estranhos? Daniel? Um cativo? Ananias, Misael e Azarias? Será que esse rei realmente não simboliza algo mais do que nós já havíamos pensado em todo o tempo? Porque o normal não seria ele escolher, escolhe aí entre o nosso povo, escolhe aí entre os caldeus, não é assim que funciona? Mas Jesus, é assim que ele faz? Não. Jesus não olha a linhagem, Jesus não olha a DNA, Jesus não olha a descendência. Jesus olha aquele que está pronto para trabalhar na sua presença. E foi o que o rei fez quando analisou a vida de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Diz que no verso 20, em toda matéria, sabedoria, inteligência, sobre o que o rei lhes fez pergunta, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o reino. Magos e encantadores que haviam em todo o reino. Imagina.
quer dizer, todo mundo que tinha destaque, todo mundo que era mago, né, que fazia as pesquisas, todos que eram encantadores, que tinham uma série de pesquisas, uma série de coisas, todo mundo na presença do rei. Deus olhou para aqueles 4 estrangeiros e disse aí, esses aí são infinitamente superiores, eles são 10 vezes mais doutos do que todo mundo. Mais para frente nós vamos ver que Daniel faz uma oração. Lembra da oração que o anjo chega e diz assim para ele: Daniel, desde o primeiro dia eu vim por causa das tuas palavras. E o anjo vai dizer assim, que lutou com um príncipe, um demônio, durante quanto tempo? 21 dias. Tá? Mas, quando Daniel começa a orar, o que motivou a oração de Daniel? Quem lembra? Está vendo? As profecias de Jeremias. Ele diz, estava eu lendo as profecias, o livro do profeta Jeremias, e eu entendi, então eu me pus a orar e a clamar ao meu Deus. Então você está vendo quem é Daniel? Ele não é alguém qualquer, meu irmão. E acredite e acostume-se com esta palavra. Deus não chama ninguém que possa ser considerado qualquer. Deus só chama gente especial. Deus só chama gente que se destaca. Não se destaca com relação horizontalmente. Não, que se destaca diante dele. Ele é que está vendo esse destaque. Porque quem está vendo o destaque é o rei. Não é homens que dizem que você é melhor, ou você é mais esperto, mais inteligente, mais sábio. Se são homens dizendo isso para você, não vale de nada. Então, meu irmão, Daniel tem uma postura. Ele está lendo o pergaminho do profeta Jeremias. Ou seja, ele foi levado cativo, mas ele levou o quê? Os pergaminhos do profeta Jeremias. Ora, mas como que isso foi parar na mão de Daniel? No meio daquelas turbulências. Ele deu crédito a Jeremias, e quando Baruque está lá, ele deu um jeito. Ele é dos nobres. Se ele precisou pedir para Baruque fazer a cópia, ou teve que pagar, ele deu um jeito. Ele falou, essas palavras são verdadeiras, eu quero elas para mim. E conseguiu uma cópia. E quando veio Nabucodonosor sitiou a cidade, ele pegou a cópiazinha dele, botou debaixo do braço e carregou. Não sei se ele carregou outras coisas, tipo uma bola de futebol, uma raquete de ping-pong que ele gostava muito. Eu não sei se ele carregou outras coisas, mas uma coisa eu sei, que para a Babilônia ele levou as palavras de Deus. Isso eu sei que ele levou. Então, irmão, tem muita história no livro de Daniel, fundamentado no cenário das profecias de Jeremias. E isso nós vamos estar vendo aí no decorrer desses seminários. Nós vamos dar uma paradinha e daqui a pouco a gente volta.